Spin-offs, continuações ou desenhos animados derivados de um outro programa de sucesso. Sem graça! Credo! Como por exemplo, tem o Bob Esponja e a série derivada que se passa no mesmo universo, o Show do Patrick. Esse é o meu show! Hora de Aventura tem o Finn e o Jake, mas tem um derivado com versões femininas da Fiona e da Cake. E a gente tem aqui vários outros exemplos de spin-offs, né? Essas versões derivadas em que eles pegam um personagem de sucesso e fazem uma série horrível, como é o caso do Show do Patrick. Ei, o meu taco de golfe! Ou fazem séries maravilhosas com novos personagens, como o Avatar, a Lenda de Korra, que deriva de A Lenda de Aang. Obrigada pelo voto de confiança. Bora falar dos piores e melhores spin-offs de desenhos animados. Olá, eu sou Matheus Jasinski, Jusenei, e eu separei nesse vídeo aqui uma lista com spin-offs de desenhos animados que pegam personagens famosos que a gente conhece e transformam em uma série própria. Tem vezes, galera, que eu vou dizer pra você que a gente tem um material tão bom, se não melhor do que o original. Mas tem vezes que o fã de animação tá complicado, galera, sofre bastante, né? Você foi de animação, você se sente desrespeitado? Você sente que as pessoas não valorizam você e todo mundo ri da sua cara quando você fala eu gosto de desenho animado? Você se sente? Força, guerreiro. Força, porque não tem muito o que fazer mesmo, né? O negócio você aceita, isso é um mundo, infelizmente. Mas você pode se inscrever aqui no canal e aí aqui você tem respeito. Aqui nós amamos a animação, você ama a animação? Então se inscreva aí, faça parte do clube Jucinema. Sei, galera, esse nome é muito bom. Maravilhoso. Então se inscreva aí e não perca nenhum conteúdo de animação aqui do canal. Mandou bem. Vamos lá então, começando a nossa lista aqui. Você já sabe como funciona, Jucinema maravilhoso, Zinema a gente finge que não existe, né? Que é... sabe, né? Eu vim por aquele buraco. Fiona e Cake, spin-off do maravilhoso, do lendário Hora de Aventura. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo Finn. Dizem que teve 10 temporadas e tem um universo riquíssimo. E Fiona e Cake, diferente do Hora de Aventura, que você já embarca literalmente numa aventura com o Jake e com o Finn, e você tem um monte de mistério pra desvendar, Fiona e Cake vai pra um outro caminho. Você tem ali a versão feminina do Finn, que é a Fiona, e do Jake, que é a Cake. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Cake, sua amiga Fiona. Só que elas vivem num mundo comum, vivem num mundo tão chato quanto o nosso mundo. Aí você fica, caramba, não era exatamente isso que eu estava esperando de um derivado de Hora de Aventura. Mas é isso que deixa esse desenho animado interessante. A Fiona, ela é meio que uma guia turística, ela trabalha num ônibus ali, e a Cake é uma gatinha normal. Só que elas estão tendo uns sonhos ali meio esquisitos, e logo você entende que tudo isso está relacionado com o multiverso. E esse é um derivado muito curioso. Assim como a maioria dos derivados que a gente vai falar aqui, esse é um caso também que ele vem surgir em um episódio lá da terceira temporada, chamado de Fiona e Cake, que o Rei Gelado, ele tá contando uma história pro Finn e pro Jake. Ele cria essa história da Fiona e da Cake, elas não existem de fato. Ele cria, depois que ele captura o Finn e o Jake. Era só um episódio especial, era pra ser um episódio especial das versões femininas. Como é que seria o universo se existissem outras versões do Finn e do Jake? Tudo é sempre igual, mais do que o normal. E aí vem a série da Fiona e da Cake, e cara, isso é muito incrível. Porque eles pegam, e esse universo que ele é fictício, eles transformam em algo real. E de uma maneira muito inteligente. Ela foi uma história criada quando o Rei Gelado, ele possuía a coroa. Só que como ele virou o Simon de novo, aquele mundo ele existia na cabeça dele, isso que é loucura. Só que o mundo, quando ele tirou a coroa, virou um mundo normal, virou um mundo chato. Quem fez esse mundo se tornar real foi o Prismo, né, que é tipo uma entidade cósmica que gosta de ver como que realidades alternativas funcionariam. Ele é tipo um cara que tá entediado e gosta de ficar vendo o multiverso da loucura. E aí, ele cria esse mundo e os personagens começam a sair da cabeça do Rei Gelado. Mas o que que... Então, é sério, é mais ou menos isso. É elas se entenderem como pessoas, sabe? Porque, tipo, caramba, a gente é uma criação da cabeça de um cara que era um vilão. E o próprio vilão aqui, que é o Simon, que era o Rei Gelado, é muito legal. Ele tem uma história toda profunda. Eles dão uma camada a mais, né, pro background dele. E mesmo o desenho se torna mais adulto aqui do que o próprio Hora de Aventura. Porque o Hora de Aventura, ele tem, sim, o intuito de agradar a criança. Só que esse daqui, ele entende que é um desenho um pouco mais adulto. E você vai ter um Simon lidando com a depressão, não entendendo que mundo é esse, enquanto você vai ter o Finn ali dizendo, não, cara, é só você se divertir, tem uma aventura. É disso que você tá precisando pra se sentir melhor. Então ele vai encontrar um propósito novo com esses personagens
que fazem parte da cabeça dele. Eu tô bem. O trabalho tá ótimo. Então você vai acompanhar um desenho que é muito bonito. Ele tem uma estética um pouquinho diferente do Hora de Aventura, com mais qualidade, sabe? Tem um orçamento maior, com uma proposta muito boa. Outro belo desajustado? Não somos todos? Principalmente trouxe uma camada muito legal pra Fiona e pra Cake, que não são só as versões derivadas do Finn e do Jake. É que história de multiverso costuma fazer isso. Ah, só a versão ali feminina, só a versão qualquer ali do personagem que derivou do original. E mostrar que história de multiverso é muito boa, sabe? Tem gente, eu vejo que a Marvel, ela criou um bloqueio pra maioria das pessoas que história de multiverso é ruim, que vê uma palhaçada de um monte de filme medíocre pra baixo, né, pra pior. Coisa ruim mesmo, que as pessoas, cara, eu não gosto de multiverso, não gosto porque tá vindo de filme ruim. Só porque histórias como essa, elas provam que multiverso pode ser muito bom quando ele tem uma camada, quando ele não é só pela referência, sabe? Ah, olha, as 500 versões ali do Doutor Estranho, do Homem-Formiga, olha que legal. E daí? O que se importa no fim das contas se não tem uma camada, uma profundidade? Então essa história, ela faz você se importar com esses personagens que surgiram em um episódio especial de Hora de Aventura. E justamente por isso que eu vou colocar aqui em Jucinema, porque é muito boa. E continuarei defendendo histórias de viagem no tempo e multiverso, né? Quem tá inscrito aqui no canal sabe. Inclusive, vocês sabem que o meu sonho, o meu desejo um dia é conseguir lançar uma animação, um desenho animado da minha obra de viagem no tempo, né? Uma história que vai acompanhar o Eloy Peterson, um menino que encontra uma TV e ele consegue viajar no tempo, né, usando a TV. Toda vez que ele põe um filme, ele é puxado pra dentro dos filmes favoritos. E no tempo viajou, quando a fita colocou no seu filme favorito, ele entrou. Era uma vez um mistério. E eu vou lançar o meu segundo livro esse ano, tanto que eu tô compartilhando todo o making off lá no Instagram. Esse daqui é o primeiro, né, a história aí que o Eloy entra dentro dos filmes. Galera, se você ainda não conhece, esse livro aqui, ele tem mais de 300 avaliações positivas lá na Amazon. As pessoas realmente se apaixonaram por essa história, o que me deixa muito feliz porque eles confiaram em mim, sabe? Fiz ela pensando como se fosse um filme, um desenho animado. Você tem quadrinhos, sabe? A leitura é muito fácil. Sabe que tá na promoção? Tá custando R$36. Vai acabar logo mais, é uma promoção super relâmpago que tá rolando lá na Amazon. E, cara, R$36 nesse livro aqui, ó. Olha o tamanho desse livro aqui, ó. 392 páginas. É um livro que é super fácil de ler, galera. Sério, de verdade, é fácil de ler, é divertido e a reviravolta do final é maluca. Então, se você tava querendo dar uma chance, tava querendo pagar barato, sério, tá barato mesmo. Esse livro custa R$70 nas livrarias. Se você tava querendo e quer se preparar pro livro 2, o QR Code já estava aparecendo aqui na tela, mas também tem o link na descrição pra você garantir o seu, beleza? O show do Patrick Estrela. Por quê? É a única pergunta que eu faço. Por quê? Por que compartilhamos a nossa existência com o show do Patrick, entende? Eu sempre gosto de um velho fracasso. Eu não consigo imaginar um cenário em que algum executivo da Nickelodeon ele aprovou uma série que nem a do Patrick. Porque, primeiro, ela não tem lógica. E segundo, que ela não tem graça. Os roteiros dos episódios, cara, são todos sem pé nem cabeça. É um monte de piada física, um monte de piada exagerada, sem graça. Dá um beijo. O amor mágico. Alguém olhou pra esse desenho e falou: ah, legal, manda animar. É um desperdício de roteirista bom, de animador bom, de profissional de voz excelente pra você entregar um produto assim. Não tem lógica, cara. Que não tem graça. Nenhum personagem é legal. Você não lembra o nome de um personagem. Mentira, eu lembro de um que é um ridículo, que é a irmã do Patrick, a Molusquina. Olha esse nome. Isso aqui falta de criatividade. E aí você tem o pai do Patrick, a mãe do Patrick, o vô do Patrick. Ele vive com a família dele, que não faz nenhum sentido com a lógica do Bob Esponja. Porque no Bob Esponja, ele mora numa pedra, sozinho. E nos episódios do Bob Esponja, né? Porque tem gente que vai dizer, não, mas é que isso se passa antes. Se passa nada. Porcaria nenhuma. Isso daí é a invenção da cabeça de um maluco que criou esse desenho. Porque nos episódios do Bob Esponja, a gente já viu a irmã do Patrick. A gente já viu os pais do Patrick. Eles já apareceram lá. E ao invés de seguir a lógica do que é proposto na série do Bob Esponja, não. Vamos fazer a série do Patrick, né? Uma série de humor físico. Em que, ele queima a mão, dele põe no sorvete, o sorvete alivia a dor, ele come a mão. Aí tem um personagem que joga gasolina na boca e, nossa, como isso é engraçado. As crianças adoram ver um personagem com gasolina na boca, né? Esse é o spin-off que foi lançado em 2021 e eles pegaram o Patrick, que já nem é. O personagem é um dos personagens mais detestáveis do Bob Esponja. E ainda que Bob Esponja não seja um desenho sobre conflitos profundos, é um entretenimento que tem começo, meio e fim, tem uma lógica, né, dentro do universo do Bob Esponja. Você tem personagens legais. Aqui você não tem nada disso. Todo mundo é o Patrick ao extremo. É um personagem abobajado. Então qual que é o sentido de fazer essa série? Pra que fazer essa série, sabe? É cinema. Ela é cinema sim, galera. Com certeza. Não há dúvidas. Mas é isso aí, né? Um dos piores derivados que existem. Cinema total.
Avatar, a Lenda de Korra. Eu acho que pelo menos a grande maioria das pessoas que assistem desenhos animados concordam que Avatar, a Lenda de Aang é um dos melhores desenhos já feitos em questão de roteiro e até mesmo de animação. A animação ela é muito bonita. Apesar de ter começado com um orçamento um pouco menor no começo, ela tem uma estrutura de cinema, sabe? Você tem personagens muito bem construídos, você tem uma trilha sonora muito boa e você tem começo, meio e fim, que é muito importante para uma obra, sabe? Ela começou e ela sabia exatamente aonde ela tinha que terminar. E a história do Aang ela é muito legal. Você tem a Katara e o Sokka e eles encontram um moleque congelado. E esse moleque ele se diz o Avatar, só que ele não consegue dobrar nenhum elemento ali a não ser o ar. Então você vai ter essa jornada aí de descoberta e você vai ter vários personagens no caminho se tornando aliados dele. Você tem o pessoal do fogo como os inimigos iminentes. E isso foi uma loucura pra Nickelodeon na época, a Lenda de Aang, porque desenho pro pessoal lá da Nick era tipo Padrinhos Mágicos. É Bob Esponja, sabe? Que você chega em casa, você ri, você se entretém ali e acabou. Vamos pro próximo. Não tem aquela continuidade, não tem aquele compromisso de você assistir. O Aang não. O Aang ele vem já com uma proposta de tipo, cada temporada é uma coisa, um episódio tá conectado com o outro e você não pode assistir qualquer coisa. Você tem que ter o compromisso. Então isso fez a audiência da Nickelodeon ela elevar de uma maneira absurda. As pessoas elas paravam literalmente pra ver aquele episódio, porque senão elas não iam entender o resto da história. E pelo fato de não ter tanta gente envolvida no começo, por ser um projeto mais novo, não teve tanto dedo de executivo ali, né? Tá claro que teve, mas não teve tanto dedo de executivo. Dizendo, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. E era uma série que foi planejada com começo, meio e fim, sabe? Então, tranquilo de você fazer, não teve nenhum momento conturbado. E é lembrado até hoje, né? Todo mundo já tentaram criar 2 vezes live actions do Avatar, que pra mim não chega nem perto do desenho animado. Mas nesse meio tempo, depois de uns anos, a gente teve Avatar, a Lenda de Korra, que é o spin-off que se passa 70 anos depois da Lenda de Aang. E a nova Avatar, a Korra, ela é o oposto do Aang, porque aqui ela não é encontrada, né? Ela não é encontrada que nem o Aang congelado. Ela já sabe dominar 3 elementos, ela tem dificuldade especificamente com o ar, e é o elemento que o Aang tinha mais facilidade, então você vê ali que eles são realmente, sabe, são opostos. Eles são avatares, mas eles são diferentes. E ela também é uma protagonista diferente do Aang, que o Aang ele era paciente, ele era calmo, ela não, ela é mais impulsiva, ela gosta de desafios. E aí teve gente que não gostou desse contraste da Korra, e até mesmo não gostou do desenho em geral, porque ele tinha uma pegada um pouco mais cidade, fugindo daquela temática de nações, mais simplista. Foi mal, somos novas na cidade. Mas eu acredito que muitas das críticas do começo, né, porque hoje em dia a Lenda de Korra ela é muito valorizada, galera. Eles já veem Lenda de Korra como uma coisa que é Ju-Cinema, e de fato vamos botar aqui em Ju-Cinema, porque se você pega e você assiste direto, você terminou a Lenda de Aang, vai assistir a Lenda de Korra, vai dar um baque, sabe? Assim, mas o que é isso? Mas mataram aí o meu Avatar? O que aconteceu, sabe? A Katara tá velha. O Avatar Aang conseguiu muitas coisas notáveis na vida, mas tristemente o seu tempo nesse mundo chegou ao fim. É um estranhamento que você, porque você tá acostumado com aquele universo. Mas se você entende que é um universo que continua assim o que a gente viu, mas entende também que são novos personagens, você vai aproveitar muito mais. E é uma animação, galera, você vê o carinho do envolvimento, porque eles pegaram. E tudo bem, teve coisas conturbadas ali no meio, porque dessa vez teve mais mão de executivo e a produção ela não sabia o que ia ser a longevidade da série da Lenda de Korra. Porque, mas acho que a gente vai cancelar essa temporada. Então eles passaram por diversos períodos ali e também trouxeram mais profundidade pra história, né? Porque aqui é um pouco mais adulto. Você percebe que é um Avatar mais adulto, então isso é legal. Você que cresceu vendo, ver a evolução desse universo e até ver a expansão dele, porque é uma coisa que isso faz muito bem. Sabe que spin-offs que derivados devem fazer, assim como Fiona e Cake fez. Aqui eles expandem, aqui você tem novos dobradores, né? Coisa que a gente não viu, por exemplo, lá no Lenda de Aang. Então era uma época que a Nickelodeon ela tava preocupada com o produto, com a animação e com séries maravilhosas. E eles investiam muito na qualidade daquele material. Tanto que tem fã até hoje, fidelizaram por conta disso. Por isso que eu amo a animação, galera. É imersivo, é bonito. E essa mesma Nickelodeon, galera, essa mesma Nickelodeon aí, ela também fez Planeta Shin. Você já ouviu falar do Planeta Shin? Então, fica aqui no vídeo que eu vou te contar a treta que foi esse desenho animado e por que ele é um dos piores desenhos animados já feitos na história da vida na Terra. Vamos lá. Tudo faz sentido no Planeta Shin. Planeta Shin. Planeta Shin é, sem exagero nenhum, sem querer parecer forçado, sem querer fazer piadinha, não, realmente, galera, eu não tenho dúvida, não me resta dúvida de tudo que eu já assisti, ele consegue ser
uma das piores animações, se não a pior, eu poderia colocar ela no top 1, na pior coisa que eu já vi. Eu tenho que balançar meu popozão com vontade. Balança, 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 balança o popozão. E a pior coisa é considerando o orçamento, a qualidade do projeto, porque é uma coisa que foi feito com profissionais, sabe? Não é uma coisa de fundo de quintal, é uma coisa de profissional mesmo. Pra você ter uma ideia da ruindade que é esse Planeta Shin aí, eu prefiro ver uma temporada inteira do show do Patrick do que ter que ver qualquer episódio do Planeta Shin, porque é muito ruim. Quando ouvir o canto dos Glimorianos. Mas Jusenei, que desenho é esse? Então, vocês já ouviram falar de Jimmy Neutron? Talvez não, porque é um desenho um pouquinho mais antigo, vocês já devem ter ouvido falar de Padrinhos Mágicos, né? Então, o Padrinhos Mágicos, ele era meio que um rival, entre aspas, do Jimmy Neutron na época. Porque nos Padrinhos Mágicos a gente tinha o Timmy Turner, né, o protagonista, e no Jimmy Neutron a gente tinha o Jimmy, então tinha esse confronto entre Jimmy e Timmy. E o Jimmy Neutron é um desenho que eu gostava só um pouquinho, sabe? Eu tenho esse DVD aqui, né, tenho esse, né, e esse, e aí eu tenho esse aqui, e esse aqui também, e... Desculpa, galera, era um vício, tá? Eu prometo que eu já me tratei, mas era um vício. E esse desenho do Jimmy Neutron, ele foi baseado num filme da Nickelodeon, que até chegou a concorrer a Oscar na época, né? Jimmy Neutron, um menino gênio. Conta a história de um menino que ele é muito inteligente, então ele faz contato com aliens, e os aliens olham pros pais deles e decidem sequestrar os pais. Então a série, ela acompanhava as aventuras do Jimmy Neutron, fazendo experimentos e sempre dando errado. Tipo, ele inventava uma mãe, porque ele queria substituir a mãe dele, que só mandava ele fazer as coisas, ele cria uma mãe robô, a mãe robô vai lá e pira. Ou eles, sei lá, eles vão viajar no tempo, trazem um personagem do futuro pro passado, começa a prejudicar a linha do tempo. Então eram episódios legais, inteligentes, que tinham piadas boas. E aí você tinha os personagens, você tinha o Caio, que era o amigo do Jimmy, e você tinha o Shin, que era o alívio cômico. E o Shin, ele meio que servia como um personagem pra explicar o que o Jimmy falou, porque o Jimmy Neutron, ele era muito inteligente, então nós, o público, éramos o Shin, a gente não entendia o que ele falava. Tudo tinha um tempo certo, sabe? Ele não era nenhum personagem era irritante, nenhum personagem era um estereótipo, todo mundo tinha um arco legal ali dentro do desenho. Só que aí, por algum motivo, alguém teve a ideia de pegar o Shin e fazer um desenho dele, o personagem mais desinteressante da história. Na verdade, eu não acho que nenhum personagem que não seja o Jimmy Neutron conseguiria sustentar uma série derivada, principalmente porque geralmente um derivado, ele acontece quando existe um apelo popular muito grande. A gente pode ver aí a Fiona e a Cake, ou quando você cria um personagem novo, né, a lenda de Korra. Até o Patrick, galera, o Patrick é justificável, porque ele é um personagem famoso. O Shin, quem que se importa com o Shin? Sinceramente, quem que olhou pro Shin e disse, nossa, esse personagem aqui, ele daria umas 2 temporadas valendo, só, história profunda. Não tem nada pra você contar desse personagem. Coisa feia. Macarrão com atum. Sopa de patê. Perdido no planeta. O que eu vou fazer? E ainda que se eles tivessem criado alguma coisa, mas nem pra isso eles se prestaram. Sabe, eu fico tentando entender, pensar, galera, a nossa existência, ela é cronometrada. Sabe, é precioso o nosso tempo pra perder com isso. Essa série spin-off do Jimmy Neutron, ele vai até o laboratório do Jimmy, dele encontra uma nave, ele clica nos botões e pá, abre um planeta aleatório em que todo mundo é imbecil. Todo mundo é idiota. E aí ele conhece um cara, e olha só o nível das piadas. Aí o cara fala, o meu nome é Darkus, sei lá o nome do cara. Aí ele fica, haha, Darkus. Daí o cara fica repetindo. Ele repete 5 vezes o nome dele, ele fica, haha, que nome engraçado. Não tem graça nenhuma. Que figura. Esse é o Dorcus. Ele até seria assustador se o nome dele não fosse Dorcus. Dorcus. E aí, pra você ver que eu não tô exagerando, tá? Porque tem gente que eu sei que nunca assistiu esse desenho. Você tem piadas como essa daqui. Gosto de frango, gosto de calça, mas não gosto de frango na minha calça. Frango na minha calça, frango na minha calça. E essa? Olha só aquela nuvem, parece um burrito flamejante estrangulado por um duende. E essa também. E eu acho que já deu pra entender, né? Eu acho que já deu pra entender, porque daí você compara com uma piada do Jimmy Neutron, que por exemplo é essa daqui. Ai, agora estamos presos nesse tempo horrível pra sempre, eu nem tenho minha escova de dentes. Não, peraí, eu tenho sim, foi alarme falso. É engraçado. É divertido, é um humor leve. Aqui não, é todo mundo imbecil, é todo mundo idiota. E é um roteiro que não faz nenhum sentido. Parece que o cara escreveu a primeira coisa que veio na cabeça dele. É um desrespeito, eu não quero mais falar desse desenho. Sabe, eu não quero mais falar. Fica aqui, ó, Zinema, passe longe, pelo amor de Deus, passe longe. Shin é o vencedor. Boruto, spin-off de Naruto, que também é uma sequência do Naruto Shippuden, né? Vamos lá aqui então, né? Tem muita gente que acompanha o canal, não sabe. Sempre que eu falo do anime, a pessoa fica, meu Deus, você é um humano, você vê anime, Jusenei, meu Deus. Sim, galera, vocês não estão vendo aqui? Olha aqui que eu tenho aqui. Aqui, ó, galera, usando camiseta do Naruto, tá? As pessoas vêm aqui, ó, meu Deus, eu não sabia que você gostava de anime. Porque eu não falo sempre de anime, mas sim, eu era viciado em tudo, galera, é isso que é verdade. Viciados em Naruto. Você é um idiota! O Naruto,
sempre foi uma história de um menino que ele é um pouco duro. Por que o Naruto é um pouco duro? Porque ele cresceu sem os pais. E na história do Naruto, a gente tinha um Naruto querendo se tornar Hokage. Essa basicamente era a história dele. Então ele sofre lá bullying na aldeia da Folha. Ninguém acredita nele. E aí a menina que ele gosta, a Sakura, não gosta dele. E aí você tem o Sasuke que fica zoando com a cara do Naruto. Então era um personagem que a maioria das crianças se identificava, né? Tipo, se sentir excluído, não encontrar o seu lugar no mundo. Era uma história muito bacana. E aí teve todo o arco do Shippuden, que o Naruto ele virou adolescente. Você vê o amadurecimento do personagem. E então surge o Boruto. O Boruto é a continuação do Naruto, que também é um derivado, porque o foco é maior no próprio Boruto. E até mesmo na filha do Sasuke com a Sakura, né? A Sarada. O Boruto eu comecei lendo ele, sabe? Eu comecei lendo o Boruto. E pra quem não sabe, ele foi escrito pelo Kyo Kodashi, que não era o Masashi Kishimoto, que é o cara que escreveu o mangá original do Naruto. Mas o mangá, ele era legal, sabe? Eu comecei a ler e ficar legal, interessante, sabe? Uma nova proposta. Boruto Naruto Next Generations. Só que o anime, ele era muito diferente, tanto que eu até tive que pegar o mangá pra ver, depois eu fiquei, que estranho isso daí, sabe? Não tá parecendo a mesma coisa. Então o anime, ele me criou meio que uma antipatia que eu fiquei, eu não vou mais assistir Boruto porque eu tô achando meio zoado isso daí. Eu ainda sou um shinobi. E principalmente porque uma coisa que não gostei no começo do Boruto foi que ele era o oposto do Naruto, literalmente o oposto, sabe? Parecia pra mim um desrespeito, porque o Naruto, ele teve que lutar, parecia um grande desrespeito com a obra, mas como eu disse, isso é o começo. E aí você tem aqui no Boruto, você tem a outra fase, que é a partir do momento que o roteirista que escreveu os 50 capítulos iniciais do Boruto, ele saiu e quem retornou foi o Masashi Kishimoto, o criador do Naruto. E quando ele entrou no Boruto, galera, ele criou um arco que todo mundo ficou, caramba, que legal, sabe? Ele deu mais protagonismo pro Naruto e fez o Boruto não ser só aquele personagem reclamão, ele aliou junto com o Naruto. Então era legal você ver essa dinâmica. E até mesmo a Sarada, ela conseguiu ter um arco legal com o Mangekyo e o Sharingan. E você vê a personagem feminina no universo de Naruto. E as personagens femininas, elas eram muito criticadas, principalmente a Sakura, que elas não tinham desenvolvimento. O Boruto ainda não acabou, né? Então isso daqui poderia muito bem ser alterado depois. Mas eu não vou dizer que é médio, porque, galera, botar médio fica muito perto do planeta Shin. E Boruto é uma obra que tem qualidade, apesar de ter ali uns deslizes. Eu vou botar aqui, ó, em bom, porque a gente tá considerando que, tipo, ok, não é o Naruto clássico, não é o Naruto Shippuden, you are my... Não é. Mas é bom, sabe? Tem uns momentos bons, tem uns momentos ruins, sim, a gente tem que concordar. Mas assim como o Naruto também teve uns momentos que não eram cinema, sabe? Então eu vou botar aqui, eu acho que tá legal. Foi mal. E essa daí é a minha lista de piores e melhores spin-offs de desenhos animados. Será que eu esqueci de algum? Se eu esqueci, deixa aqui nos comentários, entendeu? Seu engajamento é muito importante, seu like é muito importante. Piores e melhores reboots de desenhos animados. Tem parte 1, parte 2 aparecendo na tela. Clique, se divirta e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!